25, do verso 15 até o verso 30, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis que aqui está outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também do que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, amedrontado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós desejamos que o Senhor fale conosco. Fale conosco através da Tua Palavra, de uma maneira muito profunda, clara e objetiva. Nos faça refletir para onde está indo a nossa vida, ou o que temos feito com a nossa vida. Nós não queremos desperdiçá-la de maneira alguma. Portanto, Senhor, nessa noite, através da Tua Palavra, nos oriente e mostre a cada um de nós que elementos são importantes na nossa vida, para que a nossa vida, Senhor, seja uma vida que vale a pena ser vivida. É o que eu peço ao Senhor pela minha vida e pela vida de cada um aqui, no nome de Jesus. Amém. Não jogue sua vida pelo ralo. Tem muita gente fazendo isso, jogando a vida pelo ralo. E sabe o que é o pior? É que as pessoas não estão percebendo que estão fazendo isso. A vida que vive, as escolhas que fazem, tudo contribui para isso, mas elas não conseguem perceber. Não conseguem perceber porque o estilo de vida que vivem, aparentemente honesto, correto, bom, lícito, não é de fato o estilo de vida que ela deveria estar vivendo. E essa ilusão de vida tem feito com que muitos cheguem ao final da vida e percebam não apenas que a vida não valeu a pena para este plano de vida, mas que ela não serviu de nada para a eternidade. E triste é quando a gente descobre isso lá, porque não tem mais jeito de consertar
estar em um e nem no outro. Não jogue sua vida pelo ralo. A história que nós lemos é uma história fictícia, mas que representa bem a realidade da nossa vida. Existem muitas pessoas que acham que estão servindo a Deus, acham que estão comprometidas com Deus, acham até que estão fazendo a obra de Deus, mas infelizmente não estão. E elas estão meio que iludidas por essas circunstâncias, por causa dos seus conceitos, por causa das suas convicções, por causa dos seus defeitos. Eu queria que nessa noite o Senhor, pela sua palavra, pudesse fazer cair por terra na vida de cada um de nós todas essas coisas que estão nos atrapalhando de perceber que a nossa vida está de fato sendo jogada pelo lado. E percebendo isso, possamos então mudar as nossas atitudes, a fim de que a nossa vida, ou o resto da nossa vida, ou o resto de vida que ainda temos, quando eu falo resto, eu falo do período de tempo de vida que ainda nos resta, que o que vivemos, já vivemos, não dá para viver novamente, mas o tempo de vida que nos resta possa ser vivido plenamente, não sendo gasto, sendo jogado fora, mas sendo bem vivido, para que tenha peso, propósito, ainda nessa vida, para esse plano de vida, mas também para a eternidade. E o texto que nós lemos mostra a história de dois tipos de pessoas. São três pessoas, mas dois tipos de pessoas. Eu queria destacar alguns personagens dessa história. Nós temos aí a palavra Senhor na história, que o Senhor, ele chega para os seus servos, não é verdade? E fala algumas coisas para eles. Então, vamos definir quem são os personagens da história, para a gente entender o que Jesus está querendo nos ensinar. O Senhor da história é Deus. Deus é o Senhor dessa história. Jesus está contando a história de Deus e dos homens. E quem são os servos? São os homens. A palavra servo aqui é uma palavra muito mais forte do que servo. É a palavra escravo. Alguém que não tem poder sobre a sua própria vida. Alguém que não tem o direito de ir e vir. Era um escravo que tinha a vontade sujeita à vontade de ser o Senhor. Então o Senhor aqui é Deus. Os servos ou os escravos aqui, ou pessoas que não têm poder sobre si mesmas, são os homens, somos nós. Há uma outra palavra, bens, são as riquezas de Deus. É tudo aquilo de valor que é de Deus, que pertence a Deus, dentro do âmbito material e dentro do âmbito espiritual. Uma outra palavra interessante são talentos. Aqui, talento significa dinheiro. Então, o Senhor da história, quem ele pegou e deu dinheiro, pegou todo o dinheiro que ele tinha e dividiu entre três empregados. Mas a ideia de talentos aqui é a ideia das nossas vidas, porque assim como os talentos não pertenciam aos empregados, mas estavam sob a responsabilidade deles para que eles o administrassem da melhor maneira possível, né? A nossa vida também não nos pertence, não é nossa, não é, a minha vida não é minha, a sua vida não é sua. A nossa vida é de Deus. Ele só nos deu o poder de administrá-la, só isso. Então, a palavra talento aqui, a ideia é de que Deus nos deu a vida para que a administrássemos e, portanto, Ele vai uma hora cobrar essa administração. A ênfase da parábola está nas consequências da escolha do estilo de vida que praticamos diariamente. Por quê? Porque há no Novo Testamento, nos Evangelhos, várias passagens sobre o reino dos céus. Essa é uma delas. Jesus usou várias parábolas. O que eram parábolas? Histórias fictícias. Jesus ensinou verdades eternas através de histórias simples. E o povo sabia, ele entendia, porque essas histórias faziam parte do cotidiano do povo, da vida do povo.
Jesus está já há algum tempo falando para os seus discípulos sobre a sua segunda vida. Ele nem tinha morrido ainda, mas ele já está falando: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o céu, mas depois, lá do céu, eu volto para a terra de novo para recolher todo mundo que me aceitou. Então essas parábolas são parábolas que falam da importância do reino de Deus, e o reino de Deus é um estilo de vida, tá? O reino de Deus não é uma religião, o reino de Deus não é uma igreja, o reino de Deus é um estilo de vida. Se você pegar todas as parábolas que Jesus contou acerca do reino de Deus, você vai perceber que Jesus está ensinando um novo estilo de vida de se viver no mundo. Porque o reino de Deus é você se tornar cidadão de um novo reino. Por isso que o reino de Deus veio até nós, para que nós pudéssemos nos tornar seus súditos. E uma vez seus súditos, as nossas vidas fossem vividas debaixo das leis desse reino. Então, o reino dos céus é um estilo de vida. Portanto, a ênfase desta parábola está nas consequências da escolha do estilo de vida que nós praticamos diariamente. E é disso que eu queria falar nessa noite com vocês. O que é que eu tenho escolhido para viver a minha vida? Porque Deus me deu a vida, me confiou a vida, para eu fazer dela como eu bem quiser fazer. Mas será que eu tenho usado de forma benéfica para mim e para Deus a minha vida? E os termos da parábola, os acontecimentos da parábola, a história da parábola vai nos direcionar se a vida que vivemos hoje está de acordo ou não com a vontade de Deus. Certo? Então vamos lá. Tem duas vezes ali a mesmo slide, pode pular. Então vamos para a primeira lição desse texto, né? A primeira lição é essa aí: servir a Deus é subir na vida. Por quê? Nós vamos descobrir que só há dois estilos de vida. Texto, ao final da mensagem, nós vamos nos certificar que só existem dois estilos de vida a serem vividos no mundo: ou um estilo de vida onde eu sirvo a Deus, ou um estilo de vida onde eu não sirvo a Deus. Não tem como eu dizer: eu sirvo a Deus um pouquinho, mas eu sirvo a Deus mais ou menos. Não. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo a Deus. Só tem dois estilos de vida a serem vividos no mundo: um onde eu sirvo a Deus e outro onde eu não sirvo a Deus. Então vamos partir da perspectiva de servir a Deus. Então servir a Deus, em primeiro lugar, é subir na vida. O texto diz que esse Senhor, que é Deus, confiou seus bens a quem? A seus servos. Interessante, esses servos foram promovidos, porque a palavra servo significa escravo. A palavra traduzida ali do original seria escravo. Existe uma palavra para você descrever o administrador da casa, que não era um escravo qualquer, era uma outra palavra que se dava. Lembra quando José ele foi vendido para Potifar? Chegou lá, ele chegou como ele foi vendido como o quê? Um escravo. Mas quando Potifar viu a capacidade de José, deu a ele poder sobre toda a sua casa. Ele deixou de ser um escravo, ele passou a ser um administrador da casa. E a única coisa que o José não podia fazer era o quê? Tocar na mulher de Potifar. Ele podia mandar, ele podia demitir e admitir, ele podia mandar matar, ele podia mandar deixar viver, ele podia aumentar salário, diminuir salário, ele podia negociar os bens da casa de Potifar, ele podia vender os cavalos de Potifar, ele podia comprar terras e vender terras, tudo em nome de Potifar, porque ele tinha poder. O único bem, a única coisa valiosa na qual José não podia meter a mão era na mulher de Potifar. E ela não valia nada.
Obrigado. Lavaram, né? Só quem vem de manhã sabe, né? Tá bom, depois eu resolvo você. Mas enfim, quando Deus dá a mim e a você a oportunidade de servir, Deus não está querendo explorar você. Deus não está atrás do seu dinheiro, Deus não está atrás do seu tempo, Deus não quer atrapalhar a sua vida, não. E o problema é esse, a gente vai entender lá no final como é que esses conceitos errados a respeito de Deus nos enganam e nos fazem achar que estamos servindo a Deus quando na realidade não estamos, e por conta disso a nossa vida está sendo jogada pela água abaixo. Então, servir a Deus é subir na vida, porque a gente deixa de ser escravo para a gente administrar não apenas a nossa vida, mas aquilo que é de Deus e é de valor. Porque o Senhor da parábola, Ele confiou, olha a palavra, confiou seus bens a cada um de seus escravos. Ele chamou a 3 escravos e falou: olha, eu preciso resolver coisas mais importantes do que essas aqui. Eu acredito em vocês. E porque eu acredito em vocês, eu vou dar uma promoção. Vocês vão deixar de ser escravos, tolos, né? Vocês serão diáconos, administradores. Olha só, são palavras completamente diferentes. Então, servir a Deus é subir na vida. Servir a Deus é descobrir, vislumbrar, perceber, experimentar um jeito de viver que, enquanto eu não sirvo a Deus, eu não sei como é. É muito melhor, é muito bom. Quando Jesus enviou os 12, depois enviou os 70, a Bíblia fala que eles voltaram o quê? Cansados. Tipo assim, ainda bem que acabou. Mas assim que eles chegaram para Jesus, chegaram felizes. Jesus, o Senhor acredita. A gente olha e o negócio acontece. Jesus, a gente levanta a mão e o negócio acontece. Jesus, a gente fala para o capeta assim, sai da frente, ele sai. A gente olha para o capeta e ele sai correndo. Aí Jesus fala assim: rapazes, não se alegrem apenas por isso, alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Mas só o fato de servir a Deus, só o fato de estar incluído dentro dos propósitos de Deus, da obra de Deus, traz um propósito, uma realização na vida que só quem serve a Deus sabe o que é. Só pode, não adianta falar para você: servir a Deus é bom. Se você não servir, você nunca vai saber como é. Só quem serve a Deus sabe o que é bom. Servir a Deus é subir na vida, é mudar de posto, é ser promovido na vida, é experimentar um plano de vida muito melhor, mais sublime do que qualquer emprego, qualquer salário, qualquer bem material que possa proporcionar ao seu coração. E só sabe disso quem serve. Então, primeira lição sobre esse estilo de vida de servir a Deus, né? A fim de que eu não jogue a minha vida pelo ralo, é que servir a Deus é subir na vida. A outra lição que a gente aprende nessa história aqui é que Deus espera bons resultados do nosso serviço a Ele. Depois de muito tempo, diz o texto, que esse Senhor voltou para ajustar a conta com os seus servos. Olha a ideia aí da segunda volta de Cristo. Quando Ele vai voltar e vai cobrar de mim, de você, como é que a gente viveu a nossa vida. Ele vai falar assim: fulano, e aí? Mostra-me suas mãos. Se tiverem vazias, que desculpa você vai dar para Ele? Tem uma desculpa boa aqui no texto, aqui não colocou para Jesus, não. Que desculpa você vai dar para Deus? Porque Deus, Ele espera de você bons resultados do serviço que você presta a Ele. Ele vai voltar e Ele vai cobrar tudo, tidinho por tidinho. E Ele sabe que condições Ele criou para você. Ele sabe que oportunidades você teve. Ele tem tudo escrito lá. Ele vai estar lá escrito lá, que Ele abriu o livro lá e falar assim: José, Cláudio, Murilo. Mas quem eu posso falar aqui? Hein? Isabela, Kim. Vai embora. Sim. O que nós vamos mostrar lá? Hein? É.
bons resultados. A prova disso é que quando ele recebe a notícia dos 2 primeiros, ele fica satisfeito. Mas quando ele recebe a notícia do último, ele fica revoltado. Por quê? Porque ele esperava. E por que Deus pode esperar de mim e de você? Porque Ele nos dá a vida conforme a nossa capacidade. Ele deu talento a cada um. Um deu 5, outro deu 2, outro deu 1. Não é porque um serve para melhor do que o outro, não. Porque Ele sabia que cada um tinha uma capacidade. Deus nunca vai exigir de mim e de você aquilo que nós não podemos oferecer. Sabia disso? E Deus sabe qual é a sua capacidade. E Ele já deu a você a vida, Ele já deu a você as soluções, Ele já criou oportunidades para você, para que ao longo da sua vida, você não tenha desculpa para dizer: Senhor, eu não podia fazer isso para ti. Não vai ter desculpa. Por quê? Porque Deus já lhe deu todas as condições. Por isso Deus espera bons resultados do nosso serviço. E outra lição que nós aprendemos é essa aí, ó. Deus irá recompensar cada servo conforme o estilo de vida que viveu. Olha, independente se você está na igreja ou não, você é um servo de Deus. Deus te vê como um servo. Agora, ou você é um servo bom, ou você é um servo mau. Porque Deus, aqui o Senhor da parábola diz assim para um servo bom e fiel. E para outro ele vai dizer servo mau e negligente. O negócio não é se você é servo ou não, é se você é um bom servo ou se você é um mau servo. Porque a vida que você vive é um talento que Deus lhe deu, do qual você vai ter que prestar contas a Ele. Você vai prestar conta da sua vida, das suas atitudes, das suas escolhas, independente de estar numa igreja ou não. Então, para Deus, todo ser humano em potencial é um servo dele. E Ele espera que esse ser humano use esta vida, este talento que Ele deu, segundo os seus propósitos. E Deus vai recompensar. Agora, Deus vai recompensar bem aquele servo bom. Olha só, vamos lá ver o que diz o texto. Olha como que Deus vai recompensar o bom servo. Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso, essa frase, esse Senhor disse para 2 pessoas. 2 dos seus 3 servos ouviram essa expressão, porque se tornaram bons servos.
certo? Então Deus recompensará o bom servo dessa maneira. O camarada que for um bom servo, a camarada sujeita que for uma boa serva, ela vai viver uma vida de alegrias, ela vai viver uma vida de festa, ele vai viver uma vida de festa, ele vai crescer na vida, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aqueles dois primeiros servos, eles saíram de um patamar e atingiram o outro, e depois eles subiram no nível mais elevado ainda, eles saíram de administrador e passaram a ser gerentes. Eles agora tinham a liberdade de participar das festas do Senhor. E não para servir, mas para usufruir. Olha, entra no gozo do teu Senhor. O que significa isso? Era tudo aquilo que dava prazer ao Senhor. As festas, os bens. Quem trabalha em multinacional, principalmente, tem no final do ano, quem trabalha com o Estado, também tem lá, recebe lá a divisão dos lucros, que eu esqueci o nome que dá. A participação dos lucros. O que significa isso? Você trabalha, produz para a empresa crescer e no final do ano a empresa tem lucro lá, uma parte daquele lucro ela rateia para os funcionários. Tem empresa que o camarada no final do ano, depois dessa receita, ele ganha R$1.000, R$2.000, R$5.000. Por quê? Porque ele trabalhou, deu a parcela dele, a empresa cresceu, atingiu seus objetivos e no final do ano o patrão falou assim: ó, você merece ganhar um pouquinho aqui, né? É um pouquinho mesmo, um pouquinho se for uma parte, mas é um pouquinho que ajuda pra caramba, muito, né? Então esses empregados aqui não são a mesma coisa, eles eram escravos, não podiam ir, não podiam falar nada, nem pensar, nem piscar o olho. Aí o Senhor fala assim: ó, agora vocês vão ser diáconos, administradores. Aí eles administraram bem, agora vocês vão ser meus manda-chuva aqui, meus testas de verme. E eu quero vocês onde tiver. Mas vocês não vão trabalhar não, vocês vão aproveitar o que estiver aproveitando. É isso, entrar no gozo do Senhor é isso. Aquilo que dava prazer, aquilo que dava alegria para o Senhor, também dava alegria. E é assim que Deus faz com a gente, é assim que Deus vai recompensar. Você vai servir a Deus o ano todo. No final do ano Deus vai fazer as contas lá em cima, as matemáticas dele, vai falar assim: epa, o Isaías vai ganhar uma boa nesse final de ano. Aí Deus vai lá, 3 menos 2, menos 4, tal, não sei o que, isso aqui é a parte de Isaías. Aí o irmão Isaías fala, assim, daqui a pouco chega uma bênção e fala: o que é isso? Eu nem pedi ainda, eu só pensei. Não é? É assim que Deus faz com a gente também. Ele viu, não, me abençoou meu reino e se dedicou na minha obra, está com dificuldade de trabalho, eu vou tirar ele daqui e vou colocar aqui. Ah, o chefe está perturbando ele, tem problema não, vou transformar ele em chefe e o chefe em empregado. É verdade, Deus faz isso, sem você menos esperar. Por quê? Porque Deus vai te fazer você ter alegria e prazer e usufruir dessas coisas, também dá alegria no seu coração. É isso que Deus está dizendo, irmãos. E aqui vale para essa vida e para a eternidade. Deus cuidando de você aqui e depois da morte. Olha que coisa maravilhosa. Mas olha como é que Deus vai recompensar o bom servo. Vamos ler, gente? Vamos lá, Bíblia? Dá para ler? Dá não? Dá para ler mais ou menos, né? Vamos lá. Servo mau e negligente, que lhe seja tirado para dentro e sejas lançado fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Olha que diferença. O camarada que foi bom servo, ele vai usufruir do gozo, da alegria, do prazer. Esse camarada aqui vai tocar na banda do choro e do ranger de dentes. Pessoal, você viver num lugar onde a sinfonia, onde o sucesso é esse aí. O que todo mundo está ouvindo é esse aí. Choro e ranger de dentes. Eu acho que é frio e muito dor. Para chorar, né? Tem que ser muita dor, porque para bater os dentes tem que ser muito frio. O pessoal fala que o inverno é quente, mas de repente é frio. Que chega no tamanho. Mas você sabia que o frio queima também? Queima. O frio também queima. Já pensou você num lugar onde os cachorros ranger de dente? Você não aguentou seus meninos quando era pequeno?
Porque é essa recompensa que o mau servo vai receber. Agora tem uma outra coisa, gente, que vocês não vão acreditar. As características do mau servo. Ou o que faz o mau servo? Tem muita gente que fala assim, eu não vou ser crente não, não vou servir a Deus, não, porque servir a Deus é muito difícil. Mas eu vou provar para vocês que a única diferença entre servir a Deus e não servir a Deus está na nossa vontade. Que as mesmas coisas que você precisa para não servir a Deus, você precisa para servir. Olha só, vamos ler o texto aí, olha só. Olha o que o servo inteligente falou para o seu senhor. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Foi o que ele respondeu. Ele entregou o talento, recebeu o talento e entregou o seu. Só que o talento valia menos do que valia antes. Porque não é da agora que a inflação não, entendeu? Muito tempo. Então o talento já não valia mais, aquela quantidade de dinheiro já não era a mesma. Então ele pega o talento e entrega a mim. E é o que acontece com a gente. Deus dá a vida para mim e para você, a gente vive de qualquer forma, mas chega no final da vida a gente pega o caquinho, né? Os caquinhos dentro de uma sacola de supermercado. E a gente vai entregar até aqui, Deus, aqui, ó, o talento do Senhor. Deus olha lá dentro e vai falar o que para mim e para você? Servo mau e negligente. É assim que Deus vai chamar você. E olha só as características desse mau servo. Em primeiro lugar, ele era medroso. Porque foi o medo que motivou aquele homem a esconder o talento. Diz o texto que ele sentiu medo do seu Senhor, medo de não conseguir duplicar o talento, medo de não conseguir trabalhar o talento, medo de não atender às expectativas do seu Senhor. Ele vai lá e cava o quê? Um buraco e vai colocar o talento. Uma outra característica, ele não conhecia seu Senhor de verdade. Ele vai dizer assim para o seu Senhor: eu sabia que o Senhor era um homem que colhe onde não plantou e pega onde não deixou. Ele estava dizendo que o Senhor era o quê? Um homem justo. E às vezes a gente olha para Deus e acha que Deus é justo. A gente acha que Deus é um velhinho, cabeludo, com olhos vermelhos, unhas afiadas, esperando uma oportunidade para dar um creu assim. Deus está lá em cima do céu assim, pega. Às vezes a gente acha que Deus é um cara assim. E a nossa relação com Deus está baseada no medo. Irmãos, se a gente parar, porque o texto não dá para a gente ver dessa maneira. Mas se você ler, e você imaginar, você tem a alegria dos dois primeiros. Olha só. Senhor, está aqui 10 talentos. O Senhor me confiou 5. Então aqui mais 5. Você acha que o cara estava falando triste? Você acha que o cara estava falando assim? Senhor, aqui ó, 5 aqui, você me deu, e mais 5 aqui, que eu ganhei. Você acha que foi assim? Nada. A gente vê aqui na construção da frase, o camarada chega todo se achando. Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Olha só, ele está feliz porque Deus acreditou nele. Porque ele era um escravo, mas era esquerda. E Deus foi lá e levantou ele. E falou assim: eu consegui, o Senhor disse que eu consegui, é verdade. Eu consegui. Está aqui, eu consegui mais. Aí Deus fala para ele: servo bom e fiel. Aí o segundo chega assim, o segundo não se intimida não. Poxa, eu tenho 10. Eu só ganhei 2, né? Não, ele chega feliz também. Senhor, o Senhor me comprou 2. E eu consegui mais 2 também. Aí Deus falou: servo bom e fiel. Agora esse terceiro vai chegar. Cabeça baixa. Senhor, eu sei que isso era assim. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que esse homem, esse Senhor, não era assim. Não era um homem justo, porque Deus não é injusto. E essa desculpa esfarrapada de que Deus é injusto, essa desculpa esfarrapada de que tudo acontece comigo, é apenas mais uma desculpa
enterrou tudo e arrumou tudo do jeito que estava, para ninguém perceber que ninguém mexeu ali. Deu ou não deu trabalho para fazer isso? Porque a vida do mau servo, ou do servo mau, é uma vida de trabalho, de dificuldade, de luta. Só que vai chegar no final, não vai valer a pena. Então o que faz a diferença entre o servo mau e o servo bom é aonde ele coloca a sua energia e o seu tempo. Porque para servir a Deus você precisa de energia e tempo, vai precisar gastar. Você acha que brotou na mão dos outros os demais talentos? Eles tiveram que trabalhar, negociar, eles tiveram que pensar, refletir, eles tiveram que criar uma estratégia. E esse homem fez a mesma coisa, só que ele investiu a energia, o tempo e a criatividade dele numa coisa que não valeu de nada. Eu pergunto, por que você quer continuar sendo um servo mau? Você vai te dar o mesmo trabalho sendo um servo bom? E sendo um servo bom, você vai ganhar mais do que um servo mau. Me desculpa a expressão. Eu estou dizendo que você é isso não. Mas tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro para não entender que servir a Deus é melhor. É matematicamente falando melhor. Com Deus eu sou, sem Ele eu subtraio. Não é isso, gente? É simples assim. Mas o inimigo tem tentado enganar você, dizendo para você, não, você tem que sustentar a sua família. Então trabalhe muito. Você tem direito de realizar os seus sonhos, então trabalhe mais ainda. Tem muita gente trabalhando na igreja, não atrapalha não, tem time que está dando certo, não se mexe. Continua sentado, que está bom. Se você não estiver sentado aí, quem vai estar? Você começa a acreditar, é verdade. Toda vez que quiser fazer uma coisa para Deus, alguém vai te atrapalhar, alguém vai dar para trás. Para que você vai trabalhar para Deus? Não precisa não. Vai ter gente, sua mãe já está trabalhando muito na igreja, não é? Seu pai já trabalha muito na igreja, seus filhos já trabalham muito na igreja. Cuide deles, eles são a geração do amanhã, a igreja vai depender deles. Então invista nos seus filhos, trabalhe muito, cuide muito dos seus filhos. Deus vai cuidar do resto. Você está dedicando os seus filhos a Deus, então você tem que cuidar dos seus filhos. E a gente vai acreditando nessas histórias, a gente vai acreditando em tudo isso, e a gente vai gradativamente investindo a nossa energia, o nosso tempo em coisas que não vão valer de nada no final da vida. Por isso, eu tenho uma proposta melhor para você hoje. Não jogue sua vida pelo mundo. Escolha o estilo de servir a Deus, porque para Deus existem dois estilos de vida a serem vividos. Ou você serve a Ele ou você não serve. Ou melhor, ou você serve bem a Ele ou você não serve a Ele. Deus acredita que cada um de nós pode ser um servo a ser promovido e um administrador a ser promovido ao gerente. Porque servir a Deus é subir na vida em todos os sentidos. Que Deus, em nome de Jesus, complete essa palavra no seu coração. E que você entenda que o tempo de vida que lhe resta ainda deve ser vivido para servir a Deus. Porque isso vai valer a pena nessa vida e na eternidade. Vamos orar? Pai, eu te agradeço. Te agradeço por esse culto, te agradeço pela tua palavra. E peço a ti, em nome de Jesus, que complete esta mensagem em cada coração. Amém.